privado disso. Olha a OTAN com muito medo que ela se converta em OTA, Organização do Tratado do Atlântico. A recriação da quarta frota norte-americana, que é apenas não tem navio, porque os americanos fazem frota com os mesmos navios, são extremamente inteligentes. Uma estrutura de comando que já tem uma base extremamente importante no Panamá e agora pretende fazê-lo na fronteira tríplice de Brasil com Argentina e com Paraguai. Essas coisas acontecem e nós somos levados a não dar importância a elas. Eu confesso a vocês de que o sonho, o discurso, o desejo da integração dos povos ibero-americanos deveria ser uma referência extremamente forte em todas as dimensões de sociedade organizada que nós dispomos. Me aflige muito que nós não tratemos esse assunto com a principalidade que ele merece. Eu queria fazer alguma consideração adicional para dizer o seguinte: se pela regra que o neoliberalismo impôs, de liberdade quase que absoluta de movimentação do capital e barreiras crescentes à movimentação das populações, é evidente que a questão social é nacional. E é evidente que tudo mais deve ser feito para desmantelar os Estados nacionais. Vocês dirão, mas escute, isso não é uma loucura? Não. Porque se o Estado Nacional estiver extremamente debilitado, a questão social não será resolvida e a fábrica de mão de obra barata continuará à disposição do capital à escala mundial. Ou seja, é um instrumento de dominação. Talvez o pior e mais esperto deles, fazer com que a Organização Mundial dê liberdade ao capital e restrinja a movimentação de população. Eu sonho com uma ideia que eu acho pode ser parecer para vocês romântica. E é romântica. Mas é um pouco a ideia de por que nós, ibero-americanos, não adotamos a regra dos europeus de admitir que o grande passaporte interno é a tarjeta de identidade nacional de cada país ibero-americano. Ou seja, por que quando eu vou ao México eu tenho que tirar um visto para ir ao México? Eu não sei se o Brasil está cobrando visto de vocês. Não? Não, visto americano entra. Não está mais. O visto americano você entra, só. No Brasil? Lá. Ah, isso eu sei, entra lá, isso eu sei. Isso eu sei. Mas... Bom... Entendeu agora? Entendi. Mas o que eu queria... Eu vou sentar aqui meu joelho, então... Olha, eu queria virar um pouco a página para uma outra dimensão que eu acho que nós temos que refletir em conjunto. Já estou pensando num prazo mais longo. Eu não vou falar das vantagens potenciais da América Ibérica, porque todos vocês sabem que nós temos praticamente todos os minérios do mundo, temos praticamente todos os climas do planeta, temos um enorme potencial energético. Sim, está claro isso que dizia? Bom, eu podia falar também nesse portunhol, mas eu vou manter o português. Que é o seguinte: nós temos eu estou falando dos países ibero-americanos no conjunto, tem uma enorme potencialidade de recursos naturais. E dirão vocês para mim, mas essa é uma vantagem. É uma enorme vantagem. Mas também é uma vulnerabilidade brutal. Porque se, e tudo leva a crer, que os recursos não renováveis vão se tornando cada vez mais escassos,
dispor de um enorme volume de matérias-primas, uma enorme potencialidade produtiva, passa a ser uma razão de enorme vulnerabilidade. Tem a mão de Deus de um lado e a mão do diabo do outro, nessa distribuição de recursos. E por outro lado, eu diria que nada pior para o polo hegemônico do que o desenvolvimento acelerado da periferia ibero-americana. Eu diria que isso não interessa nem aos Estados Unidos nem à China. Interessa a nós, ibero-americanos. Mas, quanto menos nós desenvolvemos os recursos, mais nós estaremos expostos a, no futuro, nos convertermos num reservatório importante para a escassez que venha a se manifestar lá em cima. E nisso, eu confesso a vocês que eu morro de medo com o deslocamento da antropocentria para a geocentria. Quero dizer o seguinte: a ideia de que o homem é o princípio, meio e fim de nossas coisas humanas é uma ideia absolutamente fundamental para evitar o genocídio. Você vai, mas como o genocídio? Você pode fazer genocídio de muitas maneiras. Uma delas é, por exemplo, não permitindo o desenvolvimento das forças produtivas, não permitindo o desenvolvimento de medicina preventiva, dificultando o processo educacional, desqualificando as identidades nacionais, desmembrando a questão do amor próprio. Você pode fazer isso de muitas e muitas maneiras. Corrompendo as elites com apartamentos em Miami. Aliás, uma das coisas que mais me impressiona é como os corruptos brasileiros geralmente têm um patrimônio em Miami. Eu, inclusive, uma vez sugeri ao alcalde do Rio, né, que fizesse um acordo com a prefeitura de Miami para ter os registros imobiliários brasileiros lá. Só com isso eu tinha um objeto preferencial para pesquisa de evasão tributária, de roubo e de corrupção. Impressionante. Há uma forte correlação, podia fazer uma sociometria entre propriedade em Miami e corrupção. É uma coisa. No Brasil funciona com o conceito de regressão próximo a 1. Mas enfim, deixa para lá. Correlação enorme. Mas a Ford Foundation não dá dinheiro para fazer uma pesquisa dessa. A Ford só dá dinheiro para fazer pesquisa que sirva para desmantelar o amor próprio latino-americano. Eu fico muito espantado. Oi. Daria para aproveitar esse teu conhecimento, que é uma coisa que no nosso Brasil... Fala mais alto, amigo. Gostaria que você aproveitar o seu conhecimento, que é uma coisa que eu noto há décadas nesse Brasil, que não se fala mais nada. E nós corremos um grande risco, que é a famosa 120 milhas nossa. Não, mas essa é brutal. Certo? Não, a minha pergunta é o seguinte: aproveitar o teu conhecimento para a gente fazer uma discussão, que eu acho que o discurso de pré-sal está muito bonito. Mas, como você falou, que eles têm 12 milhas no México, somente. Não, 120, é 120. 120 também. Eu falei 12. Agora, só que eu tenho uma preocupação daquilo que eu li, eu gostaria que você aproveitasse para a gente fazer um debate disso, que é muito importante, que é o seguinte: nós tínhamos garantido como Brasil 12 milhas. Morreu. De 12 para 120, nós precisamos fazer uma série de pesquisas e tal, para nós conquistarmos essas 120. Certo? E parece-me que a nossa nação não fez nada até hoje. Então a minha pergunta a você é o seguinte: esse nosso pré-sal, pelas informações que chegam a nós, estão fora das 12. Estão entre as 12 e as 120. Uma martelada do tio Sam, certo? Não poderia ele adquirir essa condição desse potencial? Então, adquirir eu não creio que nem seja necessário. Pelo seguinte, falando em bom português,
É brabo, né? Não, nós estamos sob um risco enorme. Eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não tenho nenhuma... Companheiros, nós vamos ter o tempo para perguntas. Quer dizer, o professor